Oitavo ano. Nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre cálculo algébrico. Nós falamos sobre o que é um cálculo algébrico, o que é uma expressão numérica, o que é um valor numérico, o que é uma expressão, coeficiente numérico e monônimos. Agora nós vamos continuar falando sobre polinômicos e falando sobre operações matemáticas que envolvem o cálculo algébrico. Polinômicos são expressões algébricas que possuem dois ou mais monônimos. Lembra que quando nós falamos sobre monônimos, nós falamos que é uma expressão algébrica única, ou seja, não teremos sinais de adição nem de subtração, que é a separação de um termo com o outro. Quando você tem, então, adição e subtração, você tem mais do que um termo monônimo. Então, você tem uma expressão algébrica que nós chamamos de polinômio. Exemplo: 5x elevado a 2y mais 2b. Aqui você tem o monônimo 5x ao quadrado y e tem um outro monônimo 2b. E eles estão separados pelo sinal de mais. Então, você tem um polinômio, porque você tem aqui duas expressões. 3x ao quadrado y elevado a 3 é um monônimo. Depois nós temos um outro monônimo, menos 2a ao quadrado, b elevado a 3c. E um outro monônimo, menos 21. Então, aqui você tem três monônimos que juntos eles formam um polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo grau do monônimo que tiver maior grau. Então, no nosso primeiro exemplo, o nosso monônimo 5x ao quadrado y, você tem aqui o 2 acima do x e não tem nenhum valor, um expoente para o y. Quando isso acontecer, quer dizer que o expoente é 1. 2 mais 1, 3. Então, esse monônimo tem grau 3. Já o nosso segundo monônimo, 2b, nós só temos a variável b e ela não tem expoente. Então, o expoente dela é 1. Eu vou pegar aquele que tem maior grau, então eu vou pegar o grau do meu primeiro monônimo e esse polinômio, ele tem grau 3. No segundo exemplo, nós temos também três monônimos. O primeiro monônimo, 3x elevado a 2, y elevado a 3, eu vou olhar os expoentes do x e do y. O expoente é 3 e 2, 3 mais 2 é 5. Então, o primeiro termo, ele tem um grau 5. Já o segundo, menos 2, a elevado a 2, b elevado a 3 e c. O A tem expoente 2, o B tem expoente 3 e o C não tem um expoente. Quando isso acontecer, o expoente é 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. E o 21, ele nem tem letra. Então, ele não tem nenhum expoente nas suas incógnitas, na sua variável. Logo, o grau dele é 0. Então, o primeiro termo, grau 5, o segundo, grau 6 e o terceiro não tem grau. Eu vou pegar o grau maior, então, esse polinômio, que é formado por três monônimos, então, nós temos que o nosso grau é 6, porque eu peguei do maior monônimo formado por esses três monônimos, que junto nós temos um polinômio. Então, monônimo é um termo único, polinômio são vários monônimos juntos. O grau do monônimo, eu vou olhar a soma dos graus que tem, dos expoentes que tem na variável, na letra, e do polinômio, eu vou observar qual é o monônimo que tem maior grau. Bom, em alguns momentos, você vai ter monônimos, polinômimos, e você vai precisar fazer operações matemáticas com eles, seja soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então, você vai ter que fazer operações matemáticas. Como eu faço para efetuar a adição e a subtração? Para efetuar as operações, faz-se a redução dos termos semelhantes. Então, é muito comum, ao invés de ter na pergunta, faça a adição ou faça a subtração, a pergunta diz, reduza os termos semelhantes. Ou seja, você vai somar e vai subtrair os termos que são iguais e reduzi-los a termos únicos.
Para fazer a adição, a subtração, o termo tem que ser semelhante. O que é um termo semelhante? É um monônimo que tem a mesma letra e o mesmo expoente na letra. Ou o termo independente, aquele que não tem letra. Então, você pode somar número que não tem letra com outro número que não tem letra, mas aqueles que têm letra têm que ser a mesma letra e com o mesmo expoente. Aí você pode somar ou pode subtrair. E caso não aconteça, então você deixa. Você não continua o cálculo. Você só reduz aquilo que pode ser reduzido. Exemplo: 7x mais 5x. Você tem aqui o monônimo 7x, o outro monônimo 5x. Então, esses dois estão somando, tem uma adição entre eles. O termo deles são semelhantes? São. Por quê? Porque os dois têm a letra x, a variável x. Então, você pode somar. Se fosse x e y, aí não poderia somar. Eu vou somar o coeficiente numérico. O coeficiente numérico é o 7 e o 5. 7 mais 5 é 12. E eu vou repetir a parte da variável. Eu vou repetir a parte da letra. Então, eu tenho 12x. É o mesmo que imaginar que eu tenho 7 maçãs, somei com 5 maçãs, eu tenho 12 maçãs. Eu só posso somar se for exatamente a mesma fruta. Eu não posso somar laranjas e maçãs e pensar que vai dar um total. Se eu somo laranjas e maçãs, eu vou ter laranjas e vou ter maçãs. Eu não vou poder misturar as duas. No nosso próximo exemplo, nós temos 4a ao quadrado b menos a ao quadrado b. Analise a parte das letras. Nos dois você tem a letra A com expoente 2 e nos dois você tem a letra B sem expoente, que nós sabemos que é expoente 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os coeficientes numéricos. O primeiro coeficiente é o 4, o segundo não aparece, então ele é o número 1. 4 menos 1 é 3, 3a ao quadrado b. No nosso próximo exemplo, nós temos somas e subtrações. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Analisamos os termos, 12xy ao quadrado mais 5xy ao quadrado menos 6xy ao quadrado. As letras, as variáveis, as incógnitas são iguais? Sim. Nos três termos tem o x, nos três termos tem o y com expoente 2. Então, eu vou somar e subtrair os coeficientes numéricos. 12 mais 5, 17, menos 6, 11. E as letras, você vai repetir exatamente iguais. X e y ao quadrado. Letra recebe o nome no cálculo algébrico de incógnita ou coeficiente numérico, é o valor desconhecido. No nosso próximo exemplo, nós temos menos 10z elevado a 3, y elevado ao quadrado, menos 4z elevado a 3, y ao quadrado, menos 8. Eu tenho três termos aqui e eu vou reduzi-los. Eu só posso reduzir dois. Eu só posso reduzir os dois primeiro. Por quê? Eles têm a letra Z, o Z está com o expoente 3, eles têm a letra Z, Y e o expoente dela é 2. O 8, você não vai fazer cálculo com ele, porque ele é termo independente. Ele não tem letra. E não tem outro número que não tenha letra para fazer a operação com ele. Então, como eu vou fazer? Eu vou olhar o coeficiente numérico dos dois primeiros, menos 10, menos 4, menos 14. Vou repetir a letra, z elevado a 2, y elevado a z elevado a 3, y elevado a 2, e vou repetir o menos 8. Aqui eu não faço mais cálculo, por quê? Não tem mais dois termos semelhantes que possa somar ou subtrair. Nosso próximo exemplo, 2x mais y mais 2x mais 2y mais 4x mais 2y. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E esses termos, todos são semelhantes entre si? Não. Alguns têm a variável x, outros têm a variável y.
Então, eu vou somar todos os x e vou somar todos os y. Quem são os x? 2x mais 2x mais 4x. 2x mais 2x, 4x. 4x mais 4x, 8x. Agora eu vou somar todos os termos que tem y. Eu tenho y, então é mesmo que eu tenho 1, mais 2y, mais 3y. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6y. Eu posso fazer mais alguma soma aqui? Não. Eu vou ficar com esse polinômio, 8x mais 6y. Porque as variáveis deles agora são variáveis diferentes, x e y. Próximo exemplo, w mais z mais 4w. Aqui só tem um termo que é w, aliás, um termo que é z. Então, esse você não vai somar com ninguém. Eu vou somar w com 4w. Então, 1 mais 4, 5, 5w mais z. Posso somar mais do que isso? Não, eu fico com esse polinômio, 5w mais z. Próximo exemplo, 2ab elevado a 3 mais xy menos ab elevado a 3 menos 3xy mais 3a elevado a b elevado a 3. Eu vou fazer uma organização. Primeiro eu vou somar os termos, ou subtrair os termos que tenha a, b elevado a 3. Então, aqui eu tenho 2ab elevado a 3, o coeficiente é 2. Depois eu tenho menos b elevado a 3. Como não tem um número na frente, então é 1, um negativo. E eu vou somar com 3 do 3ab elevado a 3. Eu tenho 2, eu tiro 1, eu vou ficar com 1. Eu tenho 1, eu somo com 3, eu vou ficar com 4. E eu vou repetir a letra, AB elevado a 3. Agora eu vou fazer o cálculo com o XY. Eu tenho XY e não tem nenhum número na frente dele, então é 1. E eu tenho menos 3XY, então eu tenho o valor menos 3. Eu tenho 1, mas eu devo 3, então eu posso pagar e continuo devendo 2, menos 2. E repete a letra, XY. Eu não posso fazer mais nenhuma soma e nem subtração aqui, porque as letras são diferentes. Então, reduzir a termos semelhantes é efetuar somas e subtrações apenas com aqueles termos que têm a mesma letra, com o mesmo expoente. Se eu tiver um x e um x ao quadrado, eu posso somar? Não. Se eu tiver um y e um y elevado a 3, eu posso subtrair ou somar? Não. E os termos independentes, aqueles que não têm letra, só pode ser somado e subtraído com outros termos independentes. Vamos ver agora a multiplicação. Bom, multiplicamos os coeficientes numéricos e as partes literais. Aqui vale lembrar uma regra importante. Quando você tem na potenciação a mesma base, você repete essa base e soma os expoentes. Então, como isso vai ser aplicado no cálculo algébrico? 3x ao quadrado vezes 5x elevado a 3. Aqui importa se o expoente é igual? Não. Aqui só importa se a letra é igual, quando é multiplicação. Então, eu vou multiplicar os números, os coeficientes numéricos. 3 vezes 5, 15. Eu vou repetir a letra, x, e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Fiquei com o monônimo, 15x elevado a 5. Próximo, exemplo, 7y elevado a 6 vezes 4. Eu vou multiplicar os valores numéricos, os coeficientes. 7 vezes 4, 28. E nesse caso só tem uma letra, então não tem que somar nem nada, só basta repetir. Y elevado a 6. Próximo exemplo. 3ab elevado a 3 vezes 4a elevado a 3b. Observe que eu tenho a mesma letra, mas eu não tenho aqui letras com o mesmo coeficiente. Isso não faz diferença. Primeiro eu multiplico os valores do coeficiente numérico. 3 vezes 4, 12. Agora eu vou repetir a variável a e vou somar os expoentes.
O primeiro A não tem expoente, então é 1. 1 mais 3, 4. Vou repetir a próxima incógnita, a próxima variável, B, e vou somar os expoentes. O primeiro expoente do B é 3, o segundo não tem, então é 1. 3 mais 1, 4. Ficamos com o monômio 12, A elevado a 4, B elevado a 4. No nosso próximo exemplo, nós temos o P, e dentro do parênteses nós temos P mais 1. O que nós lembramos? Que entre o P e o parênteses tem uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar P vezes P, P ao quadrado, P elevado a 2, e eu vou multiplicar P vezes 1, que é P. Eu vou ficar com P ao quadrado mais P. Eu posso continuar somando? Agora se transformou numa soma. Não, porque na soma tem que ter a mesma letra com o mesmo coeficiente. Aqui você vai lembrar que P vezes P se tornou P ao quadrado, porque o coeficiente, porque o expoente do P é 1, 1 mais 1, 2. Próximo exemplo, menos 6x ao quadrado vezes 2y ao quadrado vezes 3yx ao quadrado. Bom, aqui eu vou primeiro multiplicar os coeficientes numéricos. Menos 6 vezes 2, menos 12, vezes 3, menos 36. Que letra que aparece? O x e o y. Então, eu vou repetir o x e vou somar os coeficientes do x. O primeiro x tem coeficiente 2, o segundo também tem coeficiente 2. 2 mais 2, 4. O y, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou repetir a letra y e eu vou somar os expoentes. O primeiro y tem expoente 4, o segundo não tem. Nós sabemos que quando não tem expoente, o expoente é 1. 1 mais 4, 5. Ficamos com menos 36, x elevado a 4, y elevado a 5. Próximo exemplo. X menos 2 vezes 4m elevado a 3 menos m elevado a 2 mais 3m. Aqui, você tem uma multiplicação de um parênteses com o outro. Então, você vai multiplicar um de cada vez. Primeiro, o x vai multiplicar com o 4m elevado a 3. Ele vai ser x, aliás, 4m elevado a 3x. O x vai ser multiplicado com menos m elevado a 3, vai ficar menos m elevado a 3x. O x vai ser multiplicado com 3m. X multiplicado com 3m mais 3mx. Agora eu vou multiplicar o menos 2. Menos 2 vezes 4m elevado a 3. 2 vezes 4 é 8, então vai ficar menos 8m elevado a 3. Menos 2 vezes menos m elevado a 4. Menos vai ficar menos 2m elevado a 2. Menos 2 vezes mais 3m. Eu vou multiplicar 2 vezes 3 é 6, menos 6m. Bom, o que eu vou lembrar aqui? O coeficiente numérico, aquele número que aparece na frente da letra, na forma da organização, ele sempre vai aparecer primeiro. Exemplo, nós temos x vezes 4m elevado a 3. O que eu fiz aqui foi só organizar esse termo. Eu escrevi o 4 primeiro e decidi que a letra m iria aparecer primeiro que a letra x. Então, eu sempre escrevi a letra m primeiro e depois a letra x. Isso é só uma questão de organização. Agora que eu fiz todas as multiplicações, eu fiquei apenas com soma e subtração. Lembra? Eu vou ter que reduzir os termos semelhantes. Mas para reduzir os termos semelhantes, eles têm que ser realmente semelhantes. Tem que ter a mesma letra com o mesmo expoente. O que acontece aqui é que nós não temos isso. Nós temos um m elevado a 3 com x, que não tem outro. Um m elevado a 2 com x, que também não tem outro. Um mx, que também não tem. Um m elevado a 3 sozinho não tem. Um m elevado a 2 também não tem. E um m não tem. Nenhum desses termos são semelhantes entre si para que você faça o cálculo. Então, nós ficamos com esse polinômio e não continuamos. No nosso próximo exemplo, nós também temos uma multiplicação. M menos 2 vezes
4m elevado a 3 menos m elevado a 2 mais 3m. Faço o mesmo processo. M vezes 4m elevado a 3. Você vai repetir o 4, porque não tem outro número para multiplicar com ele, repetir o m. O primeiro m, ele não tem expoente, então é expoente 1. 1 mais 3, 4, m elevado a 4. Menos m vezes m elevado ao quadrado. Eu vou somar o expoente. O primeiro m é 1, o segundo é 2, m elevado a 3. Mais m vezes 3m. Eu vou repetir o 3, vou repetir o m. O primeiro expoente é 1, o segundo também é 1, 1 mais 1, 2. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 negativo vezes 4, m elevado a 3. Observe que eu estou multiplicando um número que não tem letra. Então, ele só vai multiplicar com os números. As letras você vai manter. 2 vezes 4, menos 2, aliás, vezes 4, menos 8, e repete m elevado a 3. Menos 2 vezes menos m elevado a 2. Como não tem outro número, porque o coeficiente aqui é 1, 1 vezes 2 é 2, m elevado a 2. Menos 2 vezes 3m. 2 vezes 3 é 6, e repete o m. Tem termos semelhantes aqui? Eu vou observar que todos eles têm a letra m. Agora eu vou olhar o coeficiente. O primeiro tem o coeficiente 4. Não tem outro com coeficiente 4, então eu vou repetir, 4m elevado a 4. O segundo tem o coeficiente 3 no m, então eu posso fazer o cálculo. Menos 1 com menos 9, aliás, menos 8, menos 9 elevado a 3. O terceiro tem o coeficiente 2. 3m elevado ao quadrado mais 2m elevado a 2, 5m elevado a 2. E nós temos um m sozinho, que não tem expoente. Então, o expoente dele é 1. Não tem outro, então eu vou repetir. Menos 6m. Ou seja, eu fiquei com um polinômio agora, porque eu não posso mais somar e subtrair, porque cada uma dessas letras, m, tem um expoente diferente. Potenciação. Na potenciação, efetuamos as potências dos coeficientes numéricos e as partes literais. Aqui também vale lembrar uma regrinha da potência. Quando eu tenho uma base que tem um expoente de um expoente, eu vou repetir a base e vou multiplicar esses expoentes. Exemplo: 6x elevado a 4 elevado a 2. O coeficiente numérico é o 6, então eu vou ficar com 6 elevado a 2, 36. A nossa parte literal é o x elevado a 4. Elevado a 2, então eu vou multiplicar. 4 vezes 2, 8. 36, x elevado a 8. Próximo exemplo, menos 3xy elevado a 2 elevado a 3. Quem é o coeficiente numérico? Menos 3. Então, eu vou levar menos 3 à terceira, menos 27, porque você vai multiplicar o menos 3 vezes. E quem é a parte aqui literal? O x, então eu vou repetir ele. Ele não tem coeficiente, então é 1. 1 vezes 3, 3. O y, eu vou repetir. E quem é o coeficiente dele? O 2. Multiplicado por 3, 6. Menos 27x elevado a 3, y elevado a 6. Próximo exemplo, 2m elevado a 5. O 2 é o coeficiente numérico, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. O nossa parte literal é o m. Como ele não tem coeficiente, é 1. 1 vezes 5, 5. 32m elevado a 5. Próximo exemplo, 3ab ao quadrado, y elevado a 3 elevado a 4. O coeficiente numérico é o 3, então eu vou ficar com 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. A primeira letra é o A, então eu vou repetir. Ele não tem coeficiente, então o coeficiente é 1. 1 vezes 4, 4. Próximo é o B. O coeficiente do B é 2. Vou multiplicar 2 vezes 4, 8. Terceiro é o Y, vou repeti-lo. E o coeficiente é o 3. 3 vezes 4, 12. Ficamos, então, com 81. A elevado a 4, B elevado a 8 e Y elevado a 12. Bom, nesse estudo de hoje, nós falamos o que é polinômio,
e estudamos adição e subtração, que é redução a termos semelhantes, multiplicação e potenciação, quando nós estamos falando de cálculo algébrico. Então, nós vamos concluir a nossa aula com esse conteúdo hoje. Algum aluno que tiver dificuldade em realizar os exercícios, pode me procurar através do WhatsApp.